Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui a palavra ou o termo templo destacado, em preto, porque essa é a palavra-chave que define a nossa lição. Mas o que significa templo? Templo vem do latim templum e significa local sagrado. Então, templo é uma estrutura arquitetônica preparada para a habitação de Deus, ou preparada para serviços religiosos. Então, quando a gente fala que o corpo é um templo do Espírito Santo, nós estamos dizendo que o corpo é local de habitação de Deus. O texto áureo nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, irmãos, logo de início aqui, a gente já quebra o argumento ou refuta o argumento de algumas pessoas que costumam usar a seguinte expressão: meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque o seu corpo, ele não é seu. Ele pertence a Deus. E se ele pertence a Deus, ele deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, não é mais as suas regras, mas as regras de Deus. Então, a minha vida, o meu corpo deve ser conduzido, né, de acordo com as regras estabelecidas por Deus. A verdade prática nos diz assim: ter a consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo transforma significativamente a maneira como nos relacionamos com ele. Então, quando nós entendemos que o nosso corpo não é nosso e sim do Senhor, a gente passa a tratá-lo de forma diferente, entendendo que existem determinadas ações que não podemos mais fazer. Por quê? Porque se nós fizermos, nós estaremos afetando um templo, o local de habitação do Senhor. Então, entra a questão da santificação. E é sobre isso que nós iremos estudar nessa lição. Né? Nós iremos estudar a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então, o corpo ele deve ser santificado, deve ser separado, dedicado para Deus. O corpo humano foi criado por Deus com propósito e valor. Então, o propósito do corpo humano é glorificar e honrar a Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa maneira de ser. E isso engloba o aspecto da alma, do espírito e do corpo. Então, entenda, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. E se ele habita em nós, nós devemos cuidar do nosso corpo como algo sagrado, evitando determinadas práticas ou práticas pecaminosas ou de imoralidade sexual que corrompam o nosso corpo. Então, é preciso entender que o corpo ele é mais que matéria. Ele é o templo onde o Espírito de Deus habita. Existe uma canção que diz: você tem um valor, o Espírito Santo habita em você. Então, o Espírito Santo ele habita em nós. Nós somos morada, casa, habitação do Senhor Deus. Primeiro tópico, ou melhor, isso mesmo, primeiro tópico. O corpo, propriedade e habitação divina. O primeiro subtópico fala sobre comprado e selado. Nosso corpo tem o selo do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, a parte B desse versículo diz assim: e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, entenda, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também a marca de propriedade de Deus. Então, nosso corpo pertence a Deus, é propriedade de Deus. Deus não apenas criou o corpo, mas também o declarou como bom. Então, o corpo ele foi feito de forma perfeita, de forma harmoniosa, né? Foi obra-prima das mãos de Deus. E é por isso que nós devemos usá-lo para glorificar o Criador. 1 Coríntios capítulo 6 e 20. Se nós observarmos, 1 Coríntios capítulo 6, 20 diz assim: porque fostes comprado por um bom preço. Qual foi o preço? O preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Então, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, com isso nós devemos entender que cuidar do corpo é uma forma de adorar a Deus. Então, quando eu cuido do meu corpo, eu estou adorando a Deus. Segundo
Ponto 2, o subtópico 2. Não sabeis vós? O que a gente observa aqui, logo de início, é que a pergunta retórica feita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, ou seja, aquelas pessoas que foram instruídas, orientadas e admoestadas por Paulo, apesar de todo o empenho de Paulo em ensiná-las, faltava ali entre eles uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Então eles achavam que o seu corpo poderia ser usado ao seu bel prazer. A gente observa lá que em 1 Coríntios capítulo 5, eles estavam envolvidos com o pecado da fornicação. E aí o apóstolo Paulo, ele trouxe essa carta, ele redigiu essa carta com o intuito de instruir e admoestar. Por quê? Porque os crentes de Coríntios eram imaturos e carnais, e por isso havia tanto pecado entre eles. O apóstolo Paulo fez um trabalho de 18 meses de instrução, admoestação, mas quando ele saiu, começaram a surgir os problemas. E qual era o problema? O problema era que eles não conseguiam compreender, né? Eles não tinham essa compreensão espiritual correta acerca do uso do corpo. E aí o apóstolo Paulo, ele fez essa carta para dizer assim, olha, o corpo importa sim. Por que que o corpo importa? Porque o que é que acontece, irmão? Muitas religiões do mundo ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas o corpo não. Só que a gente precisa entender que da mesma maneira que o nosso espírito afeta o nosso corpo também afeta o espírito. Ou seja, nós não podemos cometer pecados com o nosso corpo sem prejudicar a alma. Porque o corpo, a alma e o espírito estão inseparavelmente unidos. Então, quando nós pecamos com o nosso corpo, nós estamos também afetando a nossa alma e nosso espírito. E é por isso que a gente precisa ter cuidado. E é por isso que o pecado contra o corpo, ele ofende gravemente a santidade de Deus. Então, é preciso entender que o Espírito Santo, ele habita em todo aquele que nasce de novo. O corpo não é mais nosso, pertence a Deus. Precisamos evitar pecados que contaminam o corpo e o espírito. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado, deve ser separado, consagrado, dedicado às coisas de Deus. Então, uma pergunta que fica para a nossa reflexão é: o Espírito Santo tem liberdade para agir em mim? Ou será que eu estou conduzindo da maneira que eu quero? Será que eu tenho dado liberdade ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar e habitar em mim? Ou tenho usado o meu corpo a meu bel prazer? Usado o meu corpo para satisfazer as minhas vontades e desejos sexuais? Segundo tópico, o corpo como tabernáculo. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça o aspecto tricotômico do ser humano. Então, o que a gente observa aqui é uma estreita relação entre a estrutura do templo e a estrutura do homem. Perceba que a estrutura do templo, do tabernáculo, era da seguinte forma. A parte externa, nós podemos ver aqui, essa parte aqui é a parte mais externa, ou a parte externa é o pátio ou átrio. Essa parte aqui é o lugar santo. E essa parte aqui, esse retângulo em vermelho, é o lugar santíssimo. Existe uma relação com a estrutura do homem. Por quê? O pátio ou o átrio, que é a parte externa, representa o corpo. A parte interna, que é o lugar santo, representa a alma. E a parte mais interna ainda representa o espírito, que é a parte mais profunda, né? É a dimensão mais profunda do homem, que conecta o homem a Deus, que estabelece uma conexão, um relacionamento do homem com Deus. Então, irmãos, quando o tabernáculo ele foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente aquele lugar. Então, assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente, né? Ela enche-o em sua integralidade, ou seja, enche o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Portanto, assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo.
Tópico 3, cuidando do templo do Espírito. Disciplinas espirituais. Por meio do nosso corpo, é por meio do nosso corpo que oramos, jejuamos e estudamos a palavra. Então, o que a gente observa aqui é que por meio ou através do nosso corpo, nós alimentamos o Espírito de Deus em nosso interior. Então, através do nosso corpo, nós oramos e conseguimos estabelecer comunicação com Deus e, assim, alimentar o nosso espírito. Estudamos a palavra e, portanto, aumentamos a nossa compreensão acerca de Deus. E isso faz com que a gente alimente e aumente a influência do Espírito Santo dentro de nós. Assim como o templo, edifício físico, precisa de manutenção ou de reparos preventivos para não se deteriorar, o nosso corpo físico, como templo do Espírito Santo, ele precisa também de cuidado. Né? Ele precisa de cuidado para não se deteriorar. Precisa de manutenção. O corpo deve servir como instrumento de justiça. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Quando reconhecemos que o corpo é templo do Espírito Santo, vivemos com mais reverência, cuidado e propósito. Disciplinas corporais. Devemos cuidar do nosso corpo. Como eu já falei anteriormente, nós utilizamos o nosso corpo para promover uma alimentação espiritual. Então, além da alimentação espiritual, nós precisamos entender que, através do nosso corpo, nós conseguimos cumprir com uma missão que Deus nos deixou. Por exemplo, a missão de propagar o evangelho de Cristo a toda criatura. A missão de evangelização. Imagine você, se você tiver com o seu corpo com algum problema físico que lhe impeça de andar, você vai conseguir evangelizar indo de casa em casa? Não. Você pode até evangelizar pelo celular, mas pessoalmente, presencialmente, você está impedido. Por quê? Porque o seu corpo físico está com algum problema que lhe impede de andar, que lhe impede, por exemplo, de jejuar. Se você tiver com algum problema de ordem estomacal, como que você vai conseguir fazer um jejum de longo período? Então, é por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo físico. Por quê? Se a gente faz isso, a gente consegue cumprir mais plenamente a nossa missão. Porque quando a gente prepara o nosso corpo, né, a gente consegue estar mais aptos e hábil para cumprir com a missão que Deus nos deu. Então, irmãos, é importante mencionar aqui que, além do aspecto alimentar, devemos nos alimentar bem, porque se você estiver fraco, você não vai conseguir ter energia suficiente para andar, para pregar, para ministrar. Precisamos também trabalhar a questão do descanso, especialmente o sono. E exercícios físicos também são importantes. Cuidados para o nosso corpo e mente. E outra coisa interessante é que nós devemos buscar alternativas preventivas e não apenas corretivas. A gente tem o costume de, principalmente, né, o brasileiro e mais especificamente o homem, de apenas buscar solução corretiva, curativa, ou seja, depois que o problema chega é que você vai procurar solucionar, corrigir. Só que nós devemos trabalhar com a perspectiva de uma saúde preventiva, né? De nos prevenir para não deixar chegar numa situação de ter que fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma correção, se tornar algo mais grave, algo mais sério. Devemos trabalhar com a perspectiva, né, e fazer uso regular dos meios de saúde preventivos. Então, dessa forma, devemos cuidar do nosso corpo, usar, por exemplo, a nossa boca para abençoar, não para ferir, viver de modo santo, evitando o pecado. E lembrando o seguinte, o seu corpo, o meu corpo, pertence a Deus e foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Então, cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Conclusão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 20, diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O cristão consciente de que é templo do Espírito Santo vive de forma equilibrada, pura e dedicada a Deus. Então, o cristão consciente, ele entende que o corpo e mente,
corpo e mente saudáveis, nos torna mais aptos para adorar e servir a Deus. Se nós estivermos bem com a nossa saúde, com a saúde do nosso corpo físico e mental bem, nós estaremos mais dispostos para adorar e servir a Deus com plenitude. Amém?